moçada, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aí você, aluno Terceirão Mediação. Vamos aí para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos juntos. Olha só, tivemos aí uma sequência de aulas exatamente sobre literatura, não é isso? Pois bem, agora nós vamos aí recordar, vamos revisar, porque terceirão é revisão, né? Vamos revisar aquela figura de linguagem, ou seja, vamos trabalhar agora as figuras de linguagem, certo? Teremos aí 3 aulas de figuras de linguagem. Vamos então aí para nossa primeira aula de figuras de linguagem. Estamos na aula 61.1. Vamos trabalhar a figura de linguagem pensamento. Vamos ter o texto atual, um trecho aí sobre o crime do Padre Amaro, né? Uma obra aí do realismo em Portugal, certo? E vamos aí para os conceitos e a classificação das figuras de linguagem. Habilidade da aula, identificar os efeitos estéticos da linguagem, plurissignificação nessa linguagem literária, permitindo que a escrita literária seja aberta e ofereça espaço para a participação ativa do leitor, certo? Vamos então para a leitura. Trazendo aqui o primeiro momento, né? Temos aí o nosso texto imagético, claro, né? A capa aí do livro, dessa obra maravilhosa, essa de Queiroz, O Crime do Padre Amaro. É um texto do realismo em Portugal, certo? Um resumo para você, tá bom? A gente comentou lá durante a aula do realismo e agora a gente traz um resumo para você, certo? Se daí a partir do resumo você quer se aprofundar nessa obra, beleza, entra na rede, tá aí o endereço, você pode fazer aí depois uma leitura completa, certo? Vamos lá. Então, entender que essa obra ela tem como espaço a cidade de Leiria, em Portugal. Então, José Miguel, né, o pároco da cidade, faleceu. Com a chegada de um novo pároco, Amaro é recebido por uma das famílias da cidade. Na pensão de Dona Joaneira, ele se envolve com a filha dela, a jovem beata de 24 anos, Amélia. Todavia, o noivo de Amélia, João Eduardo, começa a sentir ciúmes, pois nos encontros que tinha na casa, a jovem e o padre começavam a trocar olhares. Diante disso, João publica no jornal da cidade um comunicado intitulado Os Modernos Fariseus. Ele escreve sobre as pretensões do padre Amaro de Cônego Dias em relação à quebra do celibato. Por fim, o noivo, enciumado, dá-lhe um soco. Desempregado, João Eduardo decide ir para o Brasil. Ao perceber a paixão que cada dia crescia mais, os amantes resolvem se encontrar às escondidas. Com medo das pessoas descobrirem a relação, Amaro muda de casa. Todavia, o sentimento dele por Amélia era tão grande que o leva a repensar sobre sua vocação. Com o envolvimento carnal deles, Amélia fica grávida do padre Amaro. Dona Josefa, irmã do cônego, acompanha a jovem ao interior. A ideia central era fugir da sociedade enquanto esperava o bebê nascer. Quando a criança nasce, Amaro entrega o filho a uma família que tinha a fama de matar os bebês. Nesse íntere, o filho do casal some e desconfiam que esteja morto. Triste e incapaz de ficar longe do seu filho, Amélia falece. Após o ocorrido, Amaro resolve deixar Leiria, mas não abandona sua profissão, certo? Bem, então chegou a hora sobre o autor, né? E esse momento em que você fica por dentro um pouquinho, né, da biografia desse grande autor, José Maria de Essa de Queiroz. Esse é o nome completo do nosso poeta, né? Então, foi conhecido aí, ou foi um dos mais importantes escritores portugueses aí da história, né? Ele foi autor de romances de reconhecimento, de reconhecida importância, Os Maias, né? Certo? O Crime do Padre Amaro, essas 2 obras aí bem reconhecidas.
Então, essa de Queiroz nasceu 25 de novembro de 1945, Praça do Almada, e faleceu dia 16 de agosto de 1900, em Neuilly-sur-Seine, na França. Ele era português, né? E a formação dele foi feita na Universidade de Coimbra, certo? Muito bem. Então, aí nós vamos chamando a árvore do conhecimento, trazendo a figura de pensamento. Olha lá para você! Então, a Amadinha diz aí para você, o que são figuras de pensamento, amadinhos? Né? Ah, gente, quase que saiu igual. Saiu? Não, né? Então, como resposta, vamos ao conceito. Figuras de pensamento, trata-se, falou de figuras, olha só, dentro da língua portuguesa, trata-se de recursos de linguagem que utilizamos com o objetivo de alterar o sentido das palavras ou expressões, certo? Então, esse é o objetivo, né, de utilizar aí esse recurso dentro da produção, que é alterar mesmo, né, fazer isso de acordo com a sua produção, dar maior expressividade, certo, amadinhos? Vamos embora! E já chegando aí, né, a nossa figura de pensamento, vamos utilizar aí vários exemplos para contextualizá-la, tá bom? Olha só, vamos à tirinha, no Rio de Janeiro. O senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida, diz quem? A bala. Quem é que quer ajudar, né, gente? Pela fé. Então, quando alteramos o campo semântico e sentido das palavras e expressões, nós aí estamos criando figuras de pensamento, certo? E figuras de pensamento é uma das classificações das figuras de linguagem, certo? As figuras de pensamento são ironia, antíntese, paradoxo, eufemismo, hipérbole, prosopopeia ou personificação, né? E apóstrofe e gradação. Então, essas são as figuras de pensamento, certo? Vamos aí uma a uma, vamos aí a antíntese, o que vem a ser antíntese, né? Essa figura de pensamento, ela aproxima, né, as ideias, as palavras ou as expressões de sentidos opostos. Vamos aqui ver isso no exemplo, olha lá. Pedro não é bom nem mal, apenas justo. Aonde ocorreu a antíntese? Então foi utilizada exatamente para dar aí essa expressão, né? Dar ênfase aqui com o sentido oposto, olha só. Pedro não é bom e nem mal. Essa aí é a ideia, certo? Outro exemplo. Quem quer a paz deve se preparar para a guerra. Olha aqui. Então, paz e guerra, dando aí o sentido oposto, né? Duas palavras com sentido opostos, ok? Então, figura de linguagem antíntese tem a ideia, né, de dar aí o sentido de oposição, certo? Beleza, amadinha, vamos embora. Olha só, vamos mais para uma tirinha para trazermos outra figura. Vamos lá. Sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem que haver um negativo. Para existir o, tem que existir o e. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? O que seria do John sem a Yoko? Ai, verdade, né? Então aqui vejam só, mais uma tirinha e dentro daí da construção, né, dentro da narrativa, utilizando aí antíntese, né? Como a gente tem ali mal e bem, paz, guerra,
certo? E no final, claro, aí toda a questão irônica, né? Que seria do John sem a Yoko, né? Yoko Ono, cantor John Lennon, certo? Bom, vamos lá, uma curiosidade. Paradoxo ou oxímoro, certo? São variações da antíntese, porque consiste na aproximação de ideias opostas a apenas uma figura. Olha lá. Exemplo. Estou cego e vejo. Arranco os olhos e vejo. Olha essa poesia de Carlos Drummond de Andrade, né? Então é um paradoxo. E aí nós vamos ter exatamente uma variação da antítese. Aqui nesse exemplo está como a aproximação da ideia oposta, né? Em apenas uma figura, certo? Em cego e vejo. Outra aqui. É um contentamento descontente, poesia de Camões. É um contentamento descontente. Gente, olha só, certo? Paradoxo está para o sentido dessa figura com a ideia de oposição. Tá contente ou tá descontente? Né? Beleza, muito bem, vamos embora. Antonomásia. Essa figura aí, ela vem como substituição de um nome próprio por uma qualidade ou uma característica. Vejam só, o poeta dos escravos emociona a todos. O poeta dos escravos é igual a quem? Castro Alves. Então, nós temos aqui uma antonomásia. Substituiu, né, poeta dos escravos, né? Nós temos aí substituindo o nome próprio, ou seja, uma característica. Olha o próximo aqui, beijo do gordo, né? Então, nós temos aí gordo, que é igual ao nome próprio de quem fala esse bordão, que é Jô Soares, certo? Então, a antonomásia é utilizada como recurso para substituir o nome próprio por uma qualidade, ou seja, uma característica, ok? Muito bem, valeu, amadinhos! Vamos lá! Curiosidade sobre isso. Quando essa figura se refere a outros seres que não pessoas, o que acontece? Recebe o nome de perífrase. Se não for tratar de pessoas, tá? Vai receber o nome de perífrase. E daí, se for perífrase, olha só. Moro na Terra da Garoa. Terra da Garoa corresponde a quem? São Paulo, né? Uma perífrase. A Cidade Luz é linda. Eu acredito que até nos filmes, nos jornais, você, né, já ouviu falar sobre a Cidade Luz. Cidade Luz é linda. Então, Cidade Luz corresponde a Paris, certo? Perífrase. Muito bem. Vamos aí, valendo! Muito bem! Agora vamos aí para uma tirinha de perífrase. E, olha só, pode deixar esse guarda-chuva, porque ali embaixo é que é a Terra da Garoa. Aonde é mesmo que eles estão? Muito bem, São Paulo, né? Isso. Beleza, esse aqui é só para contextualizar, certo? Vamos aí adiante, mais uma figura. Catacrese, né? Você analisa o nosso gênero textual aqui. O que nós temos aí? Veja que nós temos os dentes, né? 2 dentes. Uma falha aqui no meio. E é claro que a gente está vendo o quê? O céu, né? O céu, um céu. Mas esse céu de quem? Olha aqui, a língua, né? E a saliva aqui caindo. Pois é. Então, esta imagem, este gênero, vem para te dar suporte a entender sobre a figura de linguagem catacrese. A catacrese, ela ocorre pela inexistência de palavras mais apropriadas para nomear o que se deseja, né?
E eu tenho certeza que você já usou catacrese aí em algum recadinho, alguma poesia, até na sua fala no dia a dia. Ai, mãe, tá doendo o céu da minha boca, né? Então, certo? E também outro exemplo de catacrese. Cuidado com o pé da cadeira. Outro exemplo. Olha, a perna da mesa tá torta. E quem não usa esse aqui então, hein? Pega para mim aí 3 dentes de alhos. Vou colocar nesse arroz para ficar gostoso, bom demais para a gente almoçar, né? Dente de alho. Então vejam só, que essa catacrese ela vem porque não há outra palavra, né? Para nomear o que a gente deseja expressar. A gente diz que muitas vezes é uma metáfora desgastada, certo? E assim tem muito mais, manga de camisa, né? Casa do botão, não é assim? Então tem assim vários exemplos de catacrese que fazem parte aí do seu dia a dia, certo? Vamos lá adiante agora, mais uma figura de linguagem, comparação. Comparação é a aproximação de 2 elementos realçando as suas semelhanças. Vamos lá, semelhança, vai realçar as semelhanças, vamos ver. Aquela menina é delicada como uma flor. Aquela menina é delicada como uma flor. 2, ela é alta que nem um poste. Pela fé, essa comparação não tá... Quer dizer que é uma moça de estatura alta, né? 2 metros de altura por aí, 2,70, né? A mulher mais alta, certo? Então, nós temos aí essa figura para realmente usar como aproximação entre 2 palavras, 2 elementos aí, realçando a semelhança, certo? E aqui mais uma. Tal qual o pai, ele tornou-se professor, certo? Então, vejam que nós temos, para a construção dessa metáfora, os termos, né, explícito aqui, que deixam claro essa aproximação aí, né? Aquela menina é o nosso verbo de ligação aqui, né? E o termo como, fazendo essa ligação. Ela é alta que nem um poste, tal qual o pai tornou-se professor, ok? E assim nós vamos avançando e vamos entender que nós temos elementos comparativos que vão dar suporte para esta figura de linguagem comparação. Apontei aqui entre os exemplos alguns, como, que, tal qual, certo? Temos outros elementos comparativos aqui destacados, né? O que a gente acabou de falar. Como, efeito, tal qual, que nem, entre outros. Vejamos agora contextualizando no gênero tirinha. Usando a linguagem dele. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Entendi. Olha só, né? Então, utilizando, claro, aqui a gente já viu, né? Nós temos aí no segundo quadrinho esses elementos comparativos, né? O amor é como o motor do carro, certo? Então, para você perceber, e no primeiro quadrinho também a gente tem aqui, ó. Acorda, Amanda, você não sabe que o amor é como uma flor, né? Então, o elemento aí, o conectivo como, né? Dando aí ênfase para essa figura de linguagem, certo? Então, se você disse, professora, para que estudar figuras de linguagem? Exatamente para isso. Quem gosta de produzir historinhas em quadrinhos, ou você no seu dia a dia fazer comparações, tem que saber utilizar direitinho os elementos comparativos, certo? Beleza, vamos adiante para mais uma figura de linguagem, é a gradação.
A gradação é o encadeamento de palavras, ou seja, também o encadeamento de ideias com efeito cumulativo, certo? Como vai ficar em uma estrutura? Vamos ver. Esperei por ela quanto for, esperarei, né? Esperarei por ela quanto for preciso. Olha só agora aqui o encadeamento. Vou esperar um dia, uma semana, um mês, um ano. Viram só com efeito cumulativo? Outro exemplo. O pai olhava aquilo com tristeza. A mãe chorava, as crianças estavam aos prantos. Então, aonde nós temos aqui a ideia com efeito cumulativo, a gradação, o encadeamento, uma ação após a outra, causando aí a ideia com efeito cumulativo. O pai olhava aquilo com tristeza, a mãe chorava, as crianças estavam aos prantos, né? Então, cada um ali fazendo gradativamente uma ação, certo? E aí nós temos também na tirinha. É claro, vamos aí então, exemplo de gradação na tirinha. Só lembro que a cegonha que me trouxe decolou de Orly às 17h22 de Paris. É claro, depois. Fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio, onde trocaram uma pena que não estava boa e finalmente ela me deixou aqui. Mas não me lembrei de perguntar para que ela me trouxe. Para que ela me trouxe? Bem, então a gente observa a gradação quando nós vamos ver aí essa viagem, né? E aí ele diz, olha, só lembro que a cegonha que me trouxe decolou, olha lá, a cegonha, a viagem da cegonha, de Orly às 17h22, né, de Paris, depois uma escala em Dakar e a outra no Rio, e aí onde trocaram uma pena, certo? Então a figura de linguagem na construção da tirinha, na construção da poesia ou de uma música, seja qual o gênero, é para dar ênfase, né, à expressão, à comunicação, ao que você está ali comunicando, certo? Com esse efeito aqui, gradativo, uma ação após a outra, num sentido cumulativo, certo? E agora chegou a vez do eufemismo, né? Quem aí já utilizou um eufemismo hoje? Ou já utilizou no seu dia a dia? Ah, não lembra, nem sabe o que é? Ah, eu ouvi aqui você respondendo assim, viu? Não lembra? Ah, então vou lembrar para você. O eufemismo é quando você usa, né, uma expressão para você não causar, não assustar com a mensagem que você vai informar, certo? Então o eufemismo ele atenua, né, de algum fato ou de alguma expressão. Por exemplo, ele foi desta para melhor. O que isso quer dizer? Ah, você está conversando e diz, olha, gente, você lembra do Pedro? Tem tanto tempo que eu não o vejo. Ah, não, ele já foi desta para melhor, né? Então veja o eufemismo aí, atenuando, né? Isso aí, para o fato de dizer que ele morreu. Segundo exemplo, você faltou com a verdade. Olha, Thalita, tô chateada com você. Ela disse, por quê? Porque você faltou com a verdade. O que isso quer dizer? Estou atenuando para não dizer que ela mentiu, não é isso? Como é que eu posso dizer, Thalita, você é uma mentirosa, você mentiu? Não, tem forma da gente, tem outra maneira da gente falar sem machucar, sem ser tão direto? Tem, usa as figuras de linguagem aqui, usa o eufemismo para isso, tá certo? Então vamos aqui agora a nossa tirinha. Fofoqueira não, querida.
Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Viu só que legal? Então, não chame ninguém que fica cuidando, né, da vida do vizinho aí na rua de fofoqueira, certo? Olha só, ela usou aqui o eufemismo. Fofoqueira não, querido. Sou produtora de biografias orais não autorizadas. Certo? Muito bem! E agora nós vamos para aquela figura, né, que é nada mais nada menos que a hipérbole. A hipérbole combina com alguém que nem vou dizer aqui quem. Essa figura de linguagem é o exagero proposital. Você usa exatamente para causar ali, né, o exagero. É assim, a ideia, né? Esse é o objetivo, certo? Vamos ver então no exemplo. Estou morrendo de fome. Quem já usou a figura de linguagem hipérbole hoje, ao sair, antes de pegar o busão para vir para a escola? Né? Falou ali, mãe, apressa o rango que eu estou morrendo de fome. Né? Pai, acelera, eu estou morrendo de sede. Pois é. Então, você aí, como está vendo, né? Língua portuguesa no seu dia a dia. Estou morrendo de fome. É aí um exagero proposital. Exatamente para dar essa ideia mesmo, tá? Esse é o objetivo. Segundo exemplo, já falei mais de 1000 vezes para você não deixar os sapatos na sala. Então, com certeza, esse enunciado aqui, totalmente exagerado, né? Falei mais de 1000 vezes. No mínimo, falou só 2 ou 3, né? Mas temos esta figura de linguagem hipérbole que nos permite, né, comunicar aí, falar algo exageradamente, com essa ideia aí exagerada, certo? Beleza! E vamos aí à figura da hipérbole fazendo aí também a sua participação nas tirinhas. Olha lá. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Viu como eu canto bem? Hã? Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Eu sou o sinistro. Bem, vamos lá, né? Vamos adiante, então. Lembrando que a hipérbole é aquele exagero e aí, então, a gente precisa ver o que está acontecendo. Por quê? Nós temos aí na terceira tirinha a ironia, né, gente? A ironia, causando aí essa questão do final da tirinha, em que a gente está vendo que aqui, claro, né, a intenção dele é dizer que ela não canta bem, certo? Opa, ok? E aqui, então a gente vai avançar, deixa eu pegar aqui a caneta, minha cor vermelha, certo? Beleza. Eu quero a caneta me obedeça, por favor, ponto. Vamos lá, valeu. E assim nós vamos para a ironia. A ironia é aquela figura de linguagem que você utiliza intencionalmente, tá? Para dizer o contrário da ideia que deseja apresentar. É, você é irônico? Ah, tá. Lembra quando alguém tá aí, às vezes, nervoso e não quer falar e você tá com ironia, né? Pois é. Olha aqui o exemplo. Que belo presente de aniversário esses pés de pato? Quem ficaria feliz em ganhar no dia do aniversário pés de pato, gente? Me diz. Você aí, nós aqui, vamos ver. Gente do céu, não vamos usar para quê? Vai fazer o quê? Não vai testar no mar, não vai nadar, não vai fazer mergulho, né? Poxa, dá outro presente que seja mais legal, né? E aí usa de ironia, certo? Para não ser direto. Segundo exemplo, as suas notas estão ótimas. 0 em matemática, 0 em português. Pela fé. Que ironia, né? Total, né, gente?
Suas notas estão ótimas, certo? Mas a ironia é exatamente isso, é usar intencionalmente, né, para dizer o contrário da ideia que deseja apresentar, certo? E aqui uma tirinha para fazer aí esse contraponto e contextualizar. Quem foi o inteligente que usou meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Aonde está a ironia nisso tudo? Quem foi o inteligente? Para não falar outra coisa, né, gente? E então essa figura de linguagem eu tenho certeza que você faz uso aí para várias situações aí no seu dia a dia. Na escola, no campo, na cidade, na comunidade indígena, lá no seu setor chacareiro, né? Ou seja, é uma figura de linguagem que ela faz parte do nosso dia a dia. No nosso vocabulário, ela está presente, ok? Mais uma, e esta sim é bem legal, e essa é bem usada também, que é a metáfora. A metáfora é aquela figura de linguagem utilizada aí para você fazer uma comparação, lembrando que é aí tudo em sentido figurado, certo? Olha lá, esse menino é um trator. Quer dizer que ele é uma máquina? Não, está fazendo uma comparação, certo? Temos aqui o nosso verbo de ligação que nos faz nos permite fazer essa construção. Tá, vamos a outro exemplo. Iracema, a virgem dos lábios de mel, de José de Alencar, certo? Iracema, a virgem dos lábios de mel. É uma comparação. E aí a tirinha, para contextualizar. Vamos lá. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas, vagando num deserto inefável de paixão. Uau! Agora traduz. Aí você está querendo demais. Então aí nós temos totalmente um exemplo aí da metáfora, no segundo quadrinho. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Beleza? Vamos mais uma. Agora a curiosidade, o desenvolvimento de uma metáfora. Na literatura também ela chama-se de alegoria, certo? Vamos ver isso na poética. A partir da metáfora, a palavra Deus é semente. Conta-se no Novo Testamento, Lucas 8, capítulo 5 ao 11. Uma história sobre a semente, mas essa história, na verdade, se refere à palavra de Deus. Certo? Então, há também aí, nesse gênero, a gente tem a alegoria, certo? Que é a partir da metáfora. Então, tem muitas passagens bíblicas em que nós temos aí pontos de alegorias, ou seja, metáforas, tá bom? E vamos aí, trata-se de uma alegoria ou parábola. Melhorou agora? Lembrou do estudo bíblico, Certo. Nós também temos aí para as parábolas, porque a história desenvolve-se em uma relação ao termo metafórico, mas na verdade diz respeito ao termo próprio, certo? Tá? E assim, vamos para mais uma figura, que é a metonímia. Essa metonímia, ela tem outro nome, ela pode ser chamada também de sinédoque. Esse nome feio, Sinédoque. Ok, a metonímia consiste no uso de uma palavra no lugar de outra, que tem aí com ela alguma proximidade de sentido. Vamos ver aí. Primeiro exemplo, o autor pela obra. Aqui, nas horas vagas, leio Machado de Assis. Então, utiliza-se essa construção, que é a metonímia, ao invés de falar que lê o livro, lê a obra, certo? Aqui retratou diretamente o autor.
Então, substituiu, né? Ou seja, usou uma palavra no lugar de outra, porque tem a proximidade de sentido. Nas horas vagas, leia o Machado de Assis. Outro exemplo, o continente pelo conteúdo. O vinho era delicioso. Tomei 2 taças. Né? Qual é o conteúdo? O vinho, né? Certo? Conteúdo, o continente pelo conteúdo. E o uso da metonímia, ela substitui o vocábulo boi por cabeça. Vamos aqui ver. Vou deixar destacado, porque nós vamos ver isso na tirinha. Olha só. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. O que aconteceu aqui, né? A interpretação. Gente, o Chico Bento, né, não compreendeu. E aí a metonímia aqui, ela ocorreu exatamente no termo boi, né, por cabeça de gado, né? Ou seja, essa troca, ok? Muito bem, vamos adiante. Agora essa figura de linguagem que ela é bem legal, quem utiliza aí, né, histórias em quadrinhos e gosta de criar parábolas, né, histórias aí dando vida a personagens, a seres inanimados, né? Então, prosopopeia ou personificação. É aquela palavra, né, em que você dá atribuição ou você dá características humanas a seres, o quê? Não humanos. Olha aqui, certo? E aí nós vamos chamar de seres inanimados, imaginários ou irracionais, tá certo? Como, por exemplo, o carro morreu. Gente, o carro tem vida? Diz aí, estudante. Quem morre é quem tem vida, né? Pode ser pessoa, um animal, uma planta, né? Mas o carro, um objeto, um automóvel, não. Mas nós temos na língua portuguesa as figuras de linguagem que nos permitem usar esses termos para dar ênfase, né? Para dar essa ênfase no que a gente quer emitir. E aqui a prosopopeia cabe bem nas histórias em quadrinhos também, tá? Como estamos vendo aqui. Vamos lá. Tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele é que tá me olhando. Então, a tirinha de Maurício, né, trazendo aí pra gente essa questão da prosopopeia. O espelho é que tá olhando para ele. O espelho não tem olhos, né? Isso aí apenas é uma personificação, certo? E a sinestesia. Aqui essa figura é a mais legal de todas, é a topzera. Por quê? Porque você pode utilizar os órgãos do sentido, todos eles aí. Sim, você pode fazer a mistura. Então, a sinestesia é a mistura de sensações. Você pode misturar a questão de você sentir com ver, né? Ver e falar e tocar, certo? Olha lá. Aquele choro amargo e frio me espantava. Como assim? Aquele choro amargo e frio, né? É possível, é sinestesia. 2. Jocasta tinha uma voz doce e macia. Podemos tocar a voz? Não, né? Exemplo de sinestesia. Na tirinha, e foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Nossa, quanto tempo que eu não ouvi alguém usar uma sinestesia? Não tinha nada a ver com o sinô. Não, era puro desprezo mesmo. Que, aliás, parecia demais com esse olhar que você me deu agora. Certo? Então tá, a mistura, né? Sinestesia, mistura de sensações. E apóstrofe, nós vamos ver aqui com a poesia um trechinho de Castro Alves. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus? Então, a apóstrofe, ela consiste na interpelação emotiva de pessoas ou coisa personificadas, né?
Senhor Deus dos desgraçados, dizer-me vós, né? Certo? E aqui a tirinha para a gente aí contextualizar. Olha o recado do Nietzsche. Ai, meu Deus, ele vai me matar. O que eu faço é o fim. Espera aí, li errado, que alívio. Deus é para você. Certo? ênfase aí na segunda parte da tirinha, certo? E chegou a hora de produzir. O que você vai fazer? Após essa aula de figuras de linguagem, você vai escolher alguma das figuras de linguagem estudadas nesta aula e você vai fazer um pequeno poema de versos livres, certo? Então, vamos lá! Seja aí criativo e produza aí, escolha a partir de uma figura de linguagem. Valeu? Muito bem, então! Aí até a próxima!